Olá, vamos retornando ao nosso estudo de filosofia. Você que é aluno aí do segundo ano do ensino médio, vamos aí para a nossa segunda aula de filosofia, onde nós vamos abordar assuntos bem importantes. Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda aula. Essa aula, nós estamos aqui na página 86 do nosso caderno do aluno, e o tema dessa nossa aula é tornar-se indivíduo, e nós iremos ver dois importantes filósofos, Paul Ricoeur e Michel Foucault. E a habilidade que nós iremos trabalhar nessa aula é identificar as subjetividades como resultado de construção social. Então, como essas nossas subjetividades são a base, são o alicerce para a construção da sociedade, do local onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos. Então, para ampliar o entendimento acerca da teoria do indivíduo, é importante reconhecer que cada indivíduo é único, uma vez que apresenta singularidades e particularidades incomunicáveis e intransferíveis. Então, cada indivíduo tem em si aspectos que são únicos dele. Entretanto, nos entendemos únicos na medida em que nos relacionamos e interagimos socialmente. Então, essa capacidade nossa que nós temos, única, que é intransferível, ela só se manifesta diante da nossa interação social. Então, nesse sentido, percebemos a nossa unidade na diversidade, porque aí nós percebemos o nosso único, aquilo que é característica única de cada um de nós, embora estejamos imersos numa diversidade. É nas relações sociais que nos identificamos e nos distanciamos de pessoas e comportamentos, e nos apropriamos de saberes e conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Então, ao exercer essa cidadania, esse comportamento social, é que nós adquirimos saberes, nos identificamos e nos conseguimos perceber como indivíduo único. Ou seja, o desenvolvimento da subjetividade ocorre pelo intercâmbio contínuo entre o eu e os outros. A partir deste entendimento, podemos considerar que a nossa singularidade decorre também da história, das condições sociais e materiais de cada um e a forma como nos relacionamos com a natureza e com os outros. Então, essa forma como a gente se relaciona com a natureza e com os outros é que nos constitui e nos faz perceber como um indivíduo único nas nossas particularidades. A forma como percebemos e representamos a realidade e damos sentido a ela manifesta a nossa singularidade. Então, qual é o significado da palavra subjetividade? Então, eu preparei aqui um pequeno textinho para que a gente possa entender um pouco o que é subjetividade. Subjetividade é entendida como o espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele instala a sua opinião ao que é dito, com o qual ele se relaciona com o mundo social. Então, aquilo que eu digo é o meu mundo interno, aquilo que está em mim, porque sai de mim, e aquilo com o qual eu me relaciono é o mundo externo. Então eu digo para alguém que está fora de mim, resultando tanto em marcas singulares na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças e valores compartilhados na dimensão cultural. Então eu vou dizer algo próprio de mim, ou eu vou dizer algo com o qual aquele outro se identifica porque eu compartilho aquela mesma ideia com ele, que vão constituir a experiência histórica e coletiva dos grupos e populações. Então, a nossa singularidade manifesta de forma social, ela constitui os grupos e as populações nas quais nós estamos inseridos ou vivemos. As diferenças nos modos de subjetivação e constituição das subjetividades relacionam-se com a dimensão ética, na medida em que esta sistematiza e justifica racionalmente
um determinado código ou padrão de conduta. Então a ética, ela tem essa capacidade de julgar e analisar os padrões de conduta e os códigos de conduta da sociedade. Um determinado quadro de normas e valores e uma determinada postura a ser ensinada e exigida do sujeito. É isso que retorna a ética para nós, né? Essas normas e valores com os quais nós devemos existir dentro de uma sociedade. As éticas, portanto, são como dispositivos ensinantes, né? Então, é determinada aí, né, a ética como um dispositivo ensinante de subjetivação. A ética vai ajudar a promover a nossa subjetivação dentro daquele conjunto, né, da sociedade na qual nós estamos inseridos. Elas efetivamente sujeitam os indivíduos, ensinando, orientando, modelando e exigindo a conversão dos homens em sujeitos morais historicamente determinados. Então, nós somos, por essa condição ética, né, determinados aí dentro da sociedade na qual nós vivemos pelas regras morais. Então, a partir dessa percepção aí de subjetividade e de alguma outra pesquisa que você pode fazer e deve socializar aí com seus amigos, você deve, né, responder aí essas questões. Então, a partir do resultado da pesquisa sobre o significado de subjetividade, responda as seguintes questões. Quais elementos da minha singularidade trazem marcas da experiência histórica e coletiva da qual eu participo? Então, veja bem, são elementos da sua singularidade, do seu eu particular, e não do coletivo, né? O que está sendo perguntado aí é qual elemento da sua singularidade, do singular. O singular é único, é você. Traz marcas da experiência histórica e coletiva da qual eu participo. Então você vai colocar aí agora o que você reflete do social, do conjunto onde você vive, né, na sua singularidade. Então você foi adquirindo hábitos, algumas ideias, algumas coisas dessa coletividade e isso se tornou algo em você, algo parte da sua singularidade. Depois, considerando a força das influências externas no meu desenvolvimento, ainda assim sou capaz de discordar e fazer as minhas escolhas, mesmo que estas não sejam aquelas preferidas pela minha família e meus amigos. Então veja bem, agora a coisa se inverte. Agora você vai dizer algo que você tem em você que você não quer deixar que o coletivo acabe com isso, que o coletivo destrua essa sua ideia particular. Então você vai colocar aí essa coisa que você ainda tem em você, que é única sua e que você, embora tendo esse pensamento, essa ideia, esse gosto, esse desejo, né, ou alguma coisa que influenciou você não deixa com que a opinião aí da família, de amigos ou de conhecidos ou de pessoas próximas de você, né, mudem essa sua ideia e faça você mudar de escolha. Então, o que é que você tem, que é uma escolha sua, pessoal, particular e única, que você faz mesmo diante do contexto social no qual você vive? Então, anote aí essas duas primeiras questões aí no seu caderno de filosofia, registre a sua resposta dessas primeiras duas questões e vamos em frente aí entender um pouco mais. Continuando nossa aula, pesquise sobre os filósofos abaixo, Paul Ricoeur e Michel Foucault. Então eu fiz aqui uma rápida pesquisa sobre os dois filósofos para que nós possamos continuar o entendimento da aula. Mas você deve fazer uma pesquisa um pouco mais rica sobre esses dois filósofos, porque eles são muito importantes e vão te trazer aí uma grande gama de conhecimentos para que você possa entender a atualidade. Então vamos lá, Paul Ricoeur. Segundo Luzia Batista de Oliveira Silva, em seu artigo A Interpretação Hermenêutica em Paul Ricoeur, uma possível contribuição para a educação, temos: na obra de Ricoeur, o imaginário é abordado sobre a luz da teoria geral do imaginário social,
que possibilita tecer as implicações heurísticas e revelar a força da imaginação criadora nas ficções, como resultado do esforço de se reescrever a realidade. Então nós fazemos sempre aí o uso do imaginário na tentativa de reescrever a nossa realidade. Pode-se compreender o sentido de toda ação, porque toda ação exige objetividade. Então, para que nós possamos realizar uma ação, nós temos que ter um objetivo na perspectiva de Ricoeur. Então, assim, compreende-se um texto quando há revelação das estruturas profundas das relações e da autonomia, que se caracterizam com os momentos objetivos de uma obra. Então, quando nós conseguimos produzir essa revelação das estruturas profundas das relações e da autonomia, né, que se caracterizam como os momentos objetivos de uma obra. Então, essa objetividade ela é representada numa obra como essas relações de autonomia que caracterizam essa obra. Então, quanto mais autônoma essa obra for, mais ela terá uma relação, né, de objetividade. Então, são essas referências que levam à compreensão e apreensão do sentido, dado que revelam o mundo do texto, do sujeito e de sua subjetividade. Subjetividade entendida aqui como fator de abertura para o mundo no mundo da ação. Então, o sujeito aí ele é entendido a partir dessa leitura, dessa construção da estrutura profunda do seu texto, é que nós podemos perceber aí aspectos da subjetividade e do sujeito. Nesse contexto, a hermenêutica caracteriza-se como instrumento valioso, tanto nas construções imaginárias como na filosofia, na educação ou na ciência, visto que funciona como instrumento de análise e compreensão de obras. Então, segundo Ricoeur, a hermenêutica é fundamental nesse processo, porque é ela que vai possibilitar essa revelação das estruturas profundas das relações e da autonomia, que se caracterizam como os momentos objetivos de uma obra. Então, a hermenêutica vai possibilitar essa condição para que nós possamos perceber, né, toda essa riqueza da obra nesse primeiro momento. Depois nós voltaremos a essas ferramentas da linguagem que são necessárias para a revelação dessa estrutura. Então vamos agora perceber um pouquinho aí de Michel Foucault. Então, Michel Foucault é aquele filósofo que se preocupa muito com essa situação em que nós temos uma condição, né, de imposição a partir dos poderes constituídos. Então, vamos ver o que nos diz o doutorando em filosofia Fernando Danner em sua tese A Genealogia do Poder em Michel Foucault. O projeto de uma genealogia do poder surgiu no pensamento de Foucault a partir da década de 70, principalmente com a publicação de Vigiar e Punir e da História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, complementando o projeto de uma arqueologia do saber. O que passa a interessar a Foucault é o poder enquanto elemento capaz de explicar como se produzem os saberes e como nos constituímos na articulação entre ambos. Então a preocupação dele se reduz a esse poder, e principalmente o poder do Estado sobre o indivíduo, né? Então como é que esse poder ele é capaz aí de constituir e articular, né, o indivíduo dentro daquilo que ele pretende, daquilo que ele busca, daquilo que ele quer. Então como o Estado busca produzir o indivíduo que ele quer. Enquanto a arqueologia Ser-Saber procurou analisar a gênese e as transformações dos saberes no campo das ciências humanas, a genealogia Poder-Saber procurava analisar o surgimento dos saberes que se dá a partir de condições de possibilidade externas aos próprios saberes. Então, ou seja, a preocupação dele passa a ser com aquilo que vem de condições externas, aquilo que nos é imposto praticamente pela sociedade ou pelo Estado para que nós nos tornemos indivíduos. Ou melhor, que é imanente a eles, pois não se trata de considerá-los como efeito resultante,
os situam como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente estratégica. Para ele, então, isso é o quê? Uma estratégia do Estado e da sociedade para moldar os indivíduos. O que Foucault quer mostrar é que não existem sociedades livres de relações de poder. Então, essa sociedade livre é uma utopia. Todos nós estamos sujeitos e relacionados ao poder. Os indivíduos são o resultado imediato dessas relações de poder. O objetivo do texto é demonstrar que o indivíduo é o resultado de inúmeros processos de objetivação que ocorrem nas redes de poderes que os capturam, dividem e classificam. Então, nós temos aí a ideia de Foucault, né, de que o indivíduo ele é realmente, né, produzido a partir de uma série de artifícios que são colocados para que ele possa se moldar de acordo com um determinado modelo de interesses. Então, em uma folha à parte, responda: o que é hermenêutica e genealogia no contexto filosófico? Então, nós vimos aí um pouco de hermenêutica, nós vimos um pouco da genealogia, embora você vai encontrar genealogia e hermenêutica em ambos os filósofos. Então você deve fazer uma pesquisa um pouco maior e tentar responder isso de uma forma um pouco mais completa, né? Então a segunda questão: quais são os principais temas abordados por Paul Ricoeur e Michel Foucault em suas reflexões? Cite 2 exemplos de obras que abordam os temas indicados. Então você deve pesquisar a obra desses 2 filósofos, como eu já te pedi, para que você possa perceber quais são os temas abordados por eles nos seus livros, né, na sua bibliografia. Então faça essa pesquisa, socialize com os colegas e registre aí no seu caderno de filosofia. Continuando nossa aula, como nos individualizamos? Então, para responder essa indagação, é possível trazer uma série de considerações e hipóteses sobre este processo. É importante perceber que se pode dizer e escrever o mesmo ponto de vista de formas diferentes, ou mesmo de diferentes, modos, e ter diferentes opiniões sobre o mesmo fato, porque nos individualizamos. Contudo, sempre há exposição do que pensamos e sentimos por meio da linguagem. Então, nós utilizamos a linguagem para nos fazermos entender, a linguagem coloquial e a linguagem culta, aquela pela qual nós devemos nos expressar de maneira escrita. E a linguagem coloquial, aquela que nos possibilita nos fazermos entender no mundo e na sociedade. É ela que nos une e ao mesmo tempo nos singulariza, ou seja, exibimos a nossa singularidade por meio da linguagem, porque se nós nos expressamos por meio dela, é por meio dela que nós expressamos tanto a nossa coletividade quanto a nossa individualidade. Então, segundo Paul Ricoeur, a linguagem é fundamental para a expressão da nossa individualidade, uma vez que é pela linguagem que dizemos sobre o mundo, somos capazes de descrevê-lo, interpretar os fatores e seus eventos. Como seres humanos, o fazemos de forma variada e temos inúmeras interpretações. Vamos então parar um pouquinho e refletirmos um pouco sobre a linguagem como ponto de partida para o indivíduo, dentro da filosofia de Paul Ricoeur. Então, o ponto de partida de Ricoeur é a linguagem, pois é por meio dela que nós pensamos e dizemos o mundo. Esse ato de dizer o mundo só é possível pela interpretação, sendo a linguagem a manifestação da interpretação do mundo. Então nós interpretamos o mundo e expressamos isso através da nossa linguagem. É ela capaz de dizer o indivíduo por meio de 3 formas: descrições definidas, nomes próprios e indicadores. As descrições definidas podem ser a menina que sempre compra chocolate. Nas descrições há um entrecruzamento de categorias para designar um indivíduo específico. No caso do exemplo, a menina que sempre compra chocolate, há a categoria menina e a dos seres que sempre compram chocolate. Então a categoria menina é específica, porque dentro dos seres que sempre compram chocolate, podem existir
meninas, meninos, jovens, adultos, idosos, né? Mas nós nos referimos à categoria da menina. Então, de todas as meninas do mundo, nós nos referimos àquela que sempre compra chocolate. De todos os seres que compram chocolate, nós nos referimos à menina. Portanto, ao descrevermos, nós cruzamos categorias para designar o indivíduo. Os nomes próprios referem-se a uma designação específica e permanente. A função lógica é simples, designar a singularidade do sujeito. Por exemplo, Marcelo. Obviamente, se pronuncio a palavra Marcelo, eu me refiro ao Marcelo, né, o indivíduo que se chama Marcelo. No entanto, resta-me especificar suas propriedades, ou seja, os seus adjetivos, como Marcelo, o aluno educado, ou Marcelo, o aluno alto da terceira série, etc. Mas há outra maneira de dizer o indivíduo que para Ricoeur é a mais importante, a saber, por meio de indicadores. Então, os indicadores para Ricoeur são o modo de dizer o indivíduo que é mais importante. Podem ser pronomes pessoais, eu e tu, pronomes demonstrativos, isto e aquilo, advérbios de lugar, aqui, acolá e além, advérbios de tempo, agora, ontem, amanhã, advérbios de modo, assim e diversamente, além de todos os outros dessas categorias gramaticais. Então, as categorias gramaticais dos indicadores são aquilo que para Ricoeur é o mais importante. Por quê? Porque os indicadores se diferenciam dos nomes próprios, porque podem designar seres diferentes. Por exemplo, quando dizemos Aristóteles, nos referimos a um importante filósofo da Grécia clássica. Quando dizemos o indicador você, podemos dizer essa palavra para referir a vários interlocutores. Então, se eu falo especificamente em nome de Aristóteles, eu falo para um sujeito. Mas quando eu digo você que está me ouvindo, eu me comunico com todos aqueles que estão me ouvindo naquele momento, independente do nome ou da sua singularidade. Então, esses indicadores envolvem completamente o locutor, o ser que pronuncia a linguagem e que narra, interpretando o mundo. Então, eles são importantíssimos para criar a espacialidade em torno do indivíduo que narra, o locutor. Observe que quando o locutor diz agora, ele se posiciona no tempo. O mesmo ocorre quando ele diz aqui, quando se posiciona no espaço. Quando ele diz você, ele se posiciona em relação ao outro. Então, a partir dessa percepção da linguagem Ricoeur, nós podemos responder aí essas questões propostas. Mas para que e para quem dizemos o que pensamos? Então, a partir das categorias que nós vimos, para que e para quem dizemos o que pensamos? Que estratégias utilizamos? Então, volte aí, observe com atenção esse texto do Ricoeur que você vai entender quais são as respostas para essas questões. Ao falar, escrever, cantar, temos uma intencionalidade que envolve um outro, ou ele é mero espectador? Então, quais são as referências de linguagem na minha fala, na minha escrita, no meu cantar, que envolve o outro? Quais são as formas de controle existentes em nossa sociedade? Como essas formas de controle atuam no indivíduo? O que elas produzem? Vamos então para a última parte da nossa aula. Outra perspectiva para pensar a formação do indivíduo passa pela organização da nossa sociedade e de como as práticas disciplinares são capazes de constituir a nossa individualidade. Então nós vemos aí que a nossa individualidade ela está sujeita a práticas disciplinares para que nós possamos viver em sociedade. Então Michel Foucault, em suas reflexões sobre o poder, utilizou-se do método genealógico para investigar as instituições, os saberes e as práticas históricas e culturais, de forma a reconhecer o seu fundamento e o valor que elas adquirem como formas de poder, biopoder e biopolítica. Foucault investigou os discursos e as práticas e como estes, articulados, podem ser eficazes na produção de sujeitos capazes de sustentar o poder. Então, essas práticas de disciplina objetivam muitas vezes
fazer com que o sujeito seja capaz de sustentar o poder que, em muitos casos, o oprime. Segundo Foucault, existem 3 dispositivos para a produção dos sujeitos modernos: dispositivo disciplinar, que prioriza a disciplina do corpo; dispositivo de segurança, que organiza as populações; dispositivo da sexualidade, que intervém na subjetividade. Então, antes de respondermos essa última questão dessa aula de hoje, vamos ver aqui um pouco a domesticação dos corpos em Foucault. A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante dos indivíduos. Não basta olhá-los às vezes ou ver se o que fizeram é conforme a regra. É preciso vigiá-los durante todo o tempo da atividade, de submetê-los a uma perpétua pirâmide de olhares. Então o indivíduo é preciso ser vigiado, a quem vigia, quem vigia, quem vigia e assim por diante. É assim que no exército aparecem sistemas de graus que vão, sem interrupção, do general-chefe até o ínfimo soldado, como também os sistemas de inspeção, revistas, paradas, desfiles, etc., que permite que cada indivíduo seja observado permanentemente. Então essa disciplina é mantida na base da vigilância. Estamos na sociedade do professor juiz, do médico juiz, do educador juiz, do assistente juiz. Todo mundo é juiz, todo mundo é capaz de julgar e submeter o outro a esta disciplina. Todos fazem reinar a universalidade do normativo, da norma, da lei, e cada um no ponto em que se encontra. Aí submete o corpo, os gestos, os comportamentos, as condutas, as aptidões, os desempenhos. Então, ao mesmo tempo em que nós submetemos o outro, nós somos submetidos por outro, né? Essa é a regra que Foucault nos coloca, que é preciso ser sempre observado, né? Se observa e se é observado por alguém o tempo todo. Isso acontece de que forma? Com o controle do tempo. O controle do tempo como forma de controlar os indivíduos. Primeiro, pelos horários. Por exemplo, hora para chegar, descansar, sair, trabalhar, dormir, acordar, tomar remédio. Então ninguém chega num culto, né, numa igreja, qualquer que seja ela, fora do horário. Né? Ninguém vai a uma coisa que está marcada em um horário, fora do horário. As pessoas procuram sempre chegar no horário proposto. Segundo, marcando o tempo de sua ação. Por exemplo, a marcha dos soldados, a velocidade para apertar um parafuso na fábrica, para atender um telefone ou realizar outra atividade. Então, essa ação é conhecida como just in time, né, nas fábricas. Você tem um tempo para realizar a ação. Se você não realiza aquela ação dentro daquele tempo, você é dispensável, né? Terceiro, disciplinando o corpo inteiro. Então, para sempre fazer tudo bem feito. Então, nós precisamos disciplinar o nosso corpo para que ele possa fazer aquilo que nós temos que fazer da melhor maneira possível. Quarto, adaptando o corpo aos objetos. Então, os objetos que nós manipulamos. Por exemplo, caso fosse preciso ficar muito tempo em pé, seria necessário disciplinar as pernas e controlar os gestos, para que elas conseguissem executar as tarefas. Nós adaptamos o nosso corpo aos objetos. Então, a maneira de sentar corretamente numa cadeira para que nós possamos permanecer nela o tempo necessário e etc. Então, nós vamos adaptando o nosso corpo aos objetos que nos são colocados. O controle da gênese por meio de subordinação à disciplina. Então, separam-se os aprendizes dos veteranos. Então, aqueles que já têm uma certa experiência ficam no local. Aqueles que estão aprendendo e que precisam ser, adequados a essa disciplina ficam em outro lugar. Segundo as necessidades de exercício, foram separados aqueles que precisam melhorar o desempenho nesta ou naquela ação ou atividade, exercitando-os até que alcançassem o máximo rendimento. Como em uma academia de musculação, aquele que precisa trabalhar os braços, por exemplo, foi direcionado a isso, assim como no exército, em que aquele que precisa melhorar a pontaria é separado e exercitado para isso. Então, nós somos separados e somos submetidos a exercícios conforme a necessidade para que nós venhamos a nos adaptar a essas regras de disciplina. Criaram-se testes para medir a habilidade de cada indivíduo e encerrar o processo. Então, existem testes finais dentro de vários organismos, de várias
situações sociais em que nós nos participamos, né? Em quase todos esses locais existe um teste para que nós venhamos a realizar, seja um teste físico, seja um teste escrito, seja um teste de habilidade, nós estamos sempre submetidos a estes testes. Para cada um é dada uma série de atividades, conforme sua idade, conhecimento e habilidade até alcançar o objetivo final. Então nós vemos aí que isso se adequa muito à escola, né? Primeira série, segunda série, terceira série, etc. Então, segundo a idade, o indivíduo faz uma série de atividades e depois realiza um teste para ver se ele alcançou o objetivo final. Então, agora nós podemos responder essa última questão. Quais mecanismos são utilizados diariamente para introjetar as disciplinas no cotidiano? Então nós vimos aí diversos mecanismos aí que Foucault nos apresenta. Então, quais são esses mecanismos que são utilizados para que nós tenhamos uma disciplina naquilo que nós realizamos? Então, você vai à igreja, qual a disciplina que existe para você participar da igreja? No seu trabalho, qual disciplina existe? No exército, qual disciplina existe? Na escola, qual disciplina existe? Então, liste alguns exemplos evidenciando ações e as instituições responsáveis pela domesticação do corpo. Então, faça isso aí, registre essa resposta aí no seu caderno de filosofia, para que depois nós possamos compor a sua nota no bimestre. Então, boa atividade, bom estudo, boa reflexão, boa pesquisa. Até a próxima aula.